Livre-arbítrio. O livre-arbítrio trata-se de uma doutrina bíblica, de um conceito bíblico que se encontra na revelação da palavra, tanto no Gênesis, quanto nos profetas, nos salmos, nos evangelhos e até no Apocalipse. E alguém definiu o livre-arbítrio da seguinte forma: é a capacidade que Deus dá ao homem de tomar suas decisões, de fazer as suas escolhas em função da sua própria vontade, da sua volição, estando isento de qualquer condicionamento prévio e causa determinante. Nós encontramos aqui nas Escrituras, começando pelo Gênesis, a expressão para este conceito livre-arbítrio. Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que o Adão comeu, desobedeceu de forma arbitrária, de livre vontade, e sofreu as consequências, e as consequências sobrevieram a toda a criação. No capítulo 4 aqui, Deus fala com Caim, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O homem podia dominar o mal moral, o pecado. Ele podia fazer a opção entre se sujeitar ao mal ou continuar obedecendo a Deus. Mas ele optou em desobedecer e acabou assassinando o seu irmão Abel. Em Deuteronômio, capítulo de número 30, mais uma expressão, versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra hoje tomo por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e toda a tua descendência. Então, o homem pode sim escolher servir a Deus, escolher entre o bem e o mal, escolher entre bênção e maldição, escolher entre o caminho apertado, o caminho espaçoso. Diria Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então o homem tem sim a capacidade dada por Deus de poder optar pela vida, pela bênção, pelo caminho estreito e a porta apertada. Do contrário, ele não poderia ser responsabilizado, uma vez que o ser humano, se ele já foi condicionado previamente a viver todo um determinismo, um fatalismo, ele não pode ser responsabilizado, porque ele já foi condicionado àquilo como se fosse uma marionete ou um objeto robótico. De acordo com 24 de Josué, versículo 15, diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, tá vendo? A quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou Josué escolheu servir ao Senhor. O povo tinha a oportunidade, mas preferiu continuar servindo os falsos ídolos, os falsos deuses. Salmos de número 25, versículo 12. Ao homem que tema ao Senhor, ele instruirá o caminho em que deve escolher. Expressões de livre-arbítrio. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Escolha e decisão. Expressão de livre-arbítrio. Salmos 119 ainda, o versículo 173. Vem a tua mão, socorre-me, pois escolhi os teus preceitos. Isaías, capítulo 66, 66, versículo 4. Assim eu lhes escolherei, futuro, Deus vai escolher no futuro aqui, o infortúnio, e farei vir sobre eles
o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram, passado, aquilo que eu não tinha prazer. O homem escolhe o que Deus não tem prazer e no futuro Deus vai escolher as consequências que sobrevirão a este homem. Mateus capítulo de número, mais uma referência aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então o Daniel tomou a decisão de não se contaminar. Mateus capítulo 23, versículo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Deus queria salvar, mas Jerusalém não quis. Porque o homem é livre para querer ou deixar de querer a salvação, a libertação, Jesus Cristo. Ele pode optar por Jesus Cristo ou Barrabás. Foi isso que eles fizeram no passado e continuam fazendo até hoje. Lucas 7:30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele, por João Batista. Rejeitaram. De acordo com João capítulo 5, versículo 40, disse Jesus: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. O homem não quer ir a Jesus para ter vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, mais uma expressão de livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O homem pode se deixar dominar ou não. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não usei de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Mais uma referência de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, capítulo 2, 1 de Pedro 16, diz o seguinte: como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servo de Deus. Deus convida o homem a tomar a decisão do princípio ao fim. Finalmente quero ler Apocalipse 22, versículo 17, onde diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem vem. Espírito com letra maiúscula, uma referência ao Espírito Santo de Deus, a noiva, e respeito à igreja de Deus. O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve, diga, vem. O homem tem que tomar essa decisão, ele tem que optar por Jesus. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então nós temos várias expressões de livre-arbítrio aqui nas escrituras do princípio ao fim. Nós não podemos abrir mão desta doutrina bíblica, desse conceito bíblico, porque trata-se de uma verdade irrefutável. Nós cremos desta forma: aqueles que negam o livre-arbítrio querem defender a dupla predestinação. Segundo eles, um nasceram para salvação e outros para condenação. Por isso que eles querem negar o livre-arbítrio. Mas nós sabemos que o homem não foi predestinado à salvação, e sim, ele pode ser salvo, qualquer um pode ser salvo, contanto que creia em Jesus Cristo, na obra que ele consumou no Calvário, e assim ele será salvo, qualquer um. Naquele dia o homem não chegará diante de Deus e vai dizer: Senhor, graças te dou porque eu fui predestinado à salvação. Não, ele vai dizer: graças te dou porque o Senhor me deu fé para que eu pudesse crer, e crendo eu fui salvo. Assim está escrito, Efésios 2, versículo 8 a seguir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Valério Pontes. Doutrina do livre-arbítrio trata-se de uma verdade bíblica.